Olá, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e a Pró Maria Tereza, para passar o conteúdo de língua portuguesa, não é, Pró? Isso mesmo, Carol. Marcas linguísticas. Sabe o que a gente vai virar? Detetives. Eita, gostei do tema, hein? Já se prepararam? Já organizaram tudo? A aula de vocês começa agora. Muito bem, como eu adiantei para a Carol, a nossa aula de hoje vai ser localizar marcas linguísticas, onde a gente vai identificar o locutor e o interlocutor nos textos. Pois bem, observe essa situação comunicativa. Vamos pensar que é um diálogo respeitoso, ok? Temos diversas pessoas em uma situação de comunicação. As pessoas utilizam diversas formas para se comunicar. Umas pessoas falam alto, outras pessoas falam baixo. Algumas pessoas falam muito acelerado, outras falam um pouco mais devagar. Alguém pode até fazer uso de gírias, ou alguém também pode preferir utilizar uma comunicação, uma linguagem mais formal. E até ainda pode ter um sotaque nessa fala. Exatamente assim é a nossa comunicação, na parte oral. Esses são os locutores e os interlocutores nesse diálogo, nessa situação comunicativa. Pois bem, as marcas linguísticas, numa situação de comunicação, as posições de fala vão se alternando em momentos de pausa e interação. Muito bem, então, como eu disse, é um diálogo respeitoso. Essas posições vão se intercalando, vão se alternando. Como no início da nossa aula, eu e a Carol. A Carol, inicialmente, ela era locutora. Estava falando para mim e para vocês. Nós éramos os interlocutores dessa comunicação. Exatamente. Então, o locutor e o interlocutor, eles se alternam durante a comunicação. O interlocutor, exatamente, essa posição vai se alternar. Tudo bem? Pois bem, e nos textos, Pró? Como vamos evidenciar essas marcas linguísticas nos textos? Na oralidade, nos textos orais, como por exemplo, uma fofoca. Até a fofoca é um texto oral. A fofoca, a novela, o jornal televisivo, isso mesmo, o teatro, o cinema, são momentos de textos orais, onde a gente percebe o locutor falando para uma plateia de um cinema, falando para uma plateia de um teatro, uma plateia que são os pais numa determinada reunião, são os interlocutores, são as pessoas que vão receber essa mensagem. Então, o locutor é a pessoa que emite, é o emissor. Ele tem um objetivo, ele tem uma intencionalidade quando ele está enviando uma mensagem. Ou, no caso de um texto, quando ele está escrevendo essa mensagem. O interlocutor, ele é quem vai receber. Isso mesmo, ele é o receptor. O receptor pode ser quem ouve, quem lê ou quem assiste a essa mensagem, ok? Mas, Pró, e nos textos escritos verbais e não verbais? Como é que nós vamos perceber essas marcas linguísticas através dos sinais de pontuação, como uma vírgula, sim, inclusive a vírgula, um travessão, os dois pontos, as aspas, a exclamação, uma interrogação, são o quê? Sinais de pontuação, são marcas gráficas no texto para identificar o locutor e o interlocutor. As palavras, termos e expressões também vão fazer parte dessas marcas. Por quê, Pró? O sotaque, a gíria e as expressões regionais também fazem parte de marcas linguísticas presentes no texto. O nosso Brasil ele é muito vasto territorialmente. E o que é que acontece? Pessoas, por exemplo, do norte, nordeste, utilizam
Aperreado. Puxa, hoje eu estou aperreada. O que significa aperrear? Estar aperreado significa que está muito chateado. No sul do país, utiliza-se guri ou guria para designar menino ou menina. Aqui na Bahia, você vai me dar um migué? Migué significa que você vai criar uma situação comigo de talvez até um constrangimento. Não é verdade? Colé. O que é colé? Não é verdade? É até uma saudação. Colé, irmão. Então, essas expressões regionais também fazem parte dessas marcas linguísticas. Inclusive, algumas palavras estão em desuso. Por quê, Pro? Porque a língua é viva, ela é falada no nosso dia a dia. A exemplo de vós-me-sê. Vós-me-sê é uma palavra que já está em desuso. Vossa mercê seria a origem de hoje do que nós chamamos você. Passou a ser vós-me-sê, você. E atualmente, como é que nós utilizamos no teclado, né, dos aplicativos de mensagem? Utilizamos VC e no bate-papo da fofoca a gente fala C. Exatamente. Você vai assistir a aula da Pro Tereza? Isso mesmo. Então, a língua, por ser viva, ela está em constante uso no nosso cotidiano, ela não tem um certo ou errado. Essas palavras que já estão em desuso, ou seja, que nós não usamos mais, elas estão hoje vivas. De que forma? Atualmente e adequadamente a cada ambiente ou a cada contexto que a gente fala. Por exemplo, utilizamos VC para os aplicativos de mensagem, C numa fofoca, você quando quer se reportar ao seu colega na sua sala de aula. Tudo bem? Vamos perceber agora, no nosso primeiro exemplo, essa tirinha. Isso mesmo, de John e Garfield. Garfield é um gato guloso e muito preguiçoso. John é o seu dono e eles vão fazer uma interação entre locutor e interlocutor nesse texto. Vamos observar quais são essas marcas linguísticas? Leia o texto abaixo. Aquele rato roubou um biscoito. Vá pegá-lo, Garfield. Peguei. Pois bem, observem a expressão no primeiro quadrinho do John. Ele com a boca muito aberta, os olhos arregalados e até acredito que ele esteja gritando. Tem um sinal de exclamação ali indicando até um certo perigo. E ele fala rato e biscoito. No segundo quadrinho, o John já muda a sua fisionomia, a sua expressão facial. E ele diz, vá pegá-lo, Garfield. E o Garfield dá um salto, né? Dá um pulo do colo ali do sofá, do braço do sofá, em direção a alguma coisa. Por conhecermos o Garfield, sabendo, né, previamente que ele é um gato guloso e preguiçoso, ele não foi buscar o rato, ele foi pegar o biscoito e volta com seu balão de pensamento dizendo, peguei, expressando que ele tinha pego alguma coisa para John. Vamos à nossa primeira questão? John se assustou com um rato. Que recurso auxilia e demonstra esse sentimento do personagem? Pois bem, no primeiro quadrinho repetido aqui pra gente na tela, aquele rato roubou um biscoito. Nós temos a presença da boca aberta do John, os olhos arregalados e sim o sinal de pontuação, a exclamação. Tudo isso compõe, né? Fazem parte dessas marcas linguísticas. A boca aberta e os olhos arregalados é a primeira opção.
Sim, podem indicar esse sentimento, né, de susto do John. Letra B. Somente o uso da exclamação exprimiria esse sentimento de susto do personagem? Somente o sinal de exclamação? Não. Aqui foi todo um conjunto, não é? A boca aberta, o olho arregalado e o sinal. Beleza. Então, a letra B sozinha não responde a minha questão. Letra C. O vocativo Garfield no final da frase. Onde está o vocativo? Está no segundo quadrinho, quando John remete. Vá buscá-lo. Após a palavra buscá-lo, John, né, o cartunista, utilizou uma vírgula, outro sinal de pontuação. E após a vírgula, ele escreveu o vocativo Garfield. Garfield é o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é o chamamento. É quando a gente chama, exatamente. Não, o vocativo de Garfield no final da frase não indica que John está assustado com o rato. Ou letra D, quando John pediu, né, novamente, vá buscá-lo. Buscá-lo poderia ser o rato ou o biscoito. Essa partícula aqui, lo, pode ser, né, representar o rato ou o biscoito. Então, somente pedir para o Garfield buscar o rato não indica que eu estou assustada. Resposta correta, então, completa, né, pelo contexto da tirinha, são as marcas linguísticas, a boca aberta e os olhos arregalados. Então, Garfield aqui nessa tirinha foi o nosso interlocutor, tá certo? Vamos agora observar as marcas linguísticas desse locutor e desse interlocutor em muitas situações. Pois bem, marcas linguísticas são termos, palavras, sinais de pontuação ou expressões que fazem parte de um texto indicando o locutor e o interlocutor e o tipo de linguagem formal ou informal. Para falar sobre linguagem, vamos pensar no nosso guarda-roupa. Tem saia, tem vestido, tem calça, tem short, tem bermuda, tem blusa, tem camiseta, tem casaco. Olha quantas opções. E a cada situação que a gente vai viver no nosso dia, a gente veste uma roupa. Exatamente a linguagem. Se eu vou à praia, eu uso sunga, short, biquíni ou maiô. Se eu vou à escola, eu uso o fardamento. A mesma coisa acontece com a linguagem. A cada situação comunicativa que nós temos no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, utilizamos diversas linguagens. Para nos comunicarmos com os nossos familiares de manhã, nós utilizamos uma linguagem. Na escola, em outra situação comunicativa, utilizamos outra linguagem. Se eu vou à igreja, eu utilizo outro tipo de linguagem. Então, vamos pensar desse modo. Não existe linguagem correta ou errada. Existe linguagem adequada àquele contexto social que você vai vivenciar. Primeira situação, vou trazer para vocês a leitura de um texto. Tô aqui. Já imaginei milhões de maneiras para chamar sua atenção. Já fiz mais de 500 caretas diferentes para que você me notasse. Já chorei rios de lágrimas pensando em você. Lotei um estádio de futebol de vontade de te ver. Já mandei um caminhão de recados. Breve, vou começar a pensar que você gosta de outro. Pois bem, a expressão tô aqui no título do texto revela um falante que faz uso de que tipo de linguagem? Bom, nessa expressão tô aqui, a palavra tô está resumida, pois ela é escrita corretamente, adequadamente, é estou, ok? Então, estou seria a forma de linguagem formal e tô é a sua
é o seu resumo, a sua redução de linguagem, porque a gente utiliza no dia a dia. Se a gente utiliza no dia a dia, vai ser o quê? Coloquial, que é uma linguagem informal. Regional, quer dizer que no norte, no nordeste, no sul vai ter variação desse tô. Será que vai ser técnica, utilizada por algum profissional específico? Também não. Ou arcaica, que é uma linguagem muito ultrapassada, antiga? Também não. Então, nos resta a opção da letra B. É uma linguagem informal, coloquial, a palavra tô, a mais adequada. Segundo texto, vamos analisar comigo direitinho? Novato. Aquele advogado recém-formado montou um luxuoso escritório no prédio de um alto padrão. No primeiro dia de trabalho, chegou bem cedo, vestindo seu melhor terno, sentou-se atrás da escrivaninha e ficou aguardando o primeiro cliente. Meia hora depois, batem a porta. Rapidamente, ele apanha o telefone no gancho e começa a simular uma conversa. Mas é claro, senhor Mendonça, pode ficar tranquilo. Nós vamos ganhar esse negócio. O juiz já deu parecer favorável. Sei. Como? Meus honorários? Não se preocupe. O senhor pode pagar os outros 50 mil na semana que vem. É claro. O senhor me dá licença agora que eu tenho um outro cliente aguardando, ok? Obrigado, um abraço. Bate o fone no gancho com força e vai atender o rapaz que o aguarda. Pois não, o que o senhor deseja? Eu vim instalar o telefone. Esse texto tem o locutor, que é o advogado. O seu interlocutor é o moço, o técnico que veio instalar o telefone. E após a leitura desse texto, o trecho em que o uso das reticências sugere um mal-estar. O que seria esse mal-estar, Pro? As reticências, elas indicaram, na verdade, uma pausa, um estranhamento, um ruído nessa comunicação. Porque o locutor, o advogado, ele achava que aquele rapaz que o aguardava seria um pretendente, né? Um cliente, ok? Mas, na verdade, quando o interlocutor, né, faz aquela pausa e se transforma em locutor, ele diz: não, eu sou apenas um atendente, né? Eu vim aqui instalar o telefone. Não era um cliente. Então, qual é a alternativa correta em que esse uso dessas reticências indicaram esse mal-estar, esse ruído na comunicação? Letra A, sei. Fazia parte do quê? Da linguagem do advogado. É claro, ainda faz parte da linguagem do advogado. Obrigado, um abraço. Foi quando o advogado estava o quê? Desligando o telefone. Ou por fim, eu vim instalar o telefone. Foi quando o técnico respondeu, né? Se colocou na posição, alternou a posição de fala com o advogado. Então, eu vim instalar no telefone e reticências, acabou o diálogo. Então, resposta correta, letra D. Esse mal-estar foi porque o advogado achou que o rapaz era mero cliente. As marcas linguísticas estão bem presentes, sim, nas tirinhas. É muito evidente o uso dos cartunistas utilizarem recursos gráficos para destacar essas marcas linguísticas, evidenciando bem a presença do locutor e do interlocutor. Venha ver comigo. A primeira tirinha do Seninha, o amiguinho do Seninha diz assim: aonde você vai, Seninha? E o Seninha responde: vou fazer um piquenique. Observa bem, novamente a palavra vocativo. A Protereza, no início da fala da nossa aula, disse que o vocativo é um chamamento, né? É o chamar, é a convocação. Então, o vocativo aqui, na primeira fala do amiguinho do Seninha, está marcado por outro recurso gráfico, que foi a vírgula. Isso mesmo, a vírgula separou
todo o texto, toda a fala do amiguinho, aonde você vai, vírgula, ceninha. Então, a vírgula separou a frase do vocativo. Essa, sim, é uma marca linguística para a gente identificar com quem esse locutor está falando com o interlocutor. O interlocutor aqui, no caso, foi o ceninha. E no momento de pausa, eles alternam, porque o ceninha vai dar a sua resposta. E no momento da resposta, é o momento que eles fazem a alternância e ele se transforma em locutor. Muito bem. Outra marca linguística presente nos quadrinhos, nas tirinhas, é o silêncio. Sim, sabia que o silêncio também é uma resposta? Pois é, o deixar no vácuo. Isso mesmo, o silêncio nessa tirinha, pois ele aqui foi um texto que não verbal. Exatamente, não temos nenhum texto escrito nessa tirinha da Turma do Chachado. Nós temos no segundo quadrinho uma marca gráfica, novamente um outro sinal de pontuação, a exclamação. Isso, a exclamação ela é um sinal gráfico para expressar sentimento. E que sentimento nós podemos observar nesse locutor, que é esse menino, nessa mensagem da tirinha? Ele expressa, opa! O que se eu tivesse que representar com a minha fala a expressão dessa criança seria, oba, tem algo interessante neste livro. Exatamente. Então, esta criança, esse menino, observou no livro algo muito interessante, algo que lhe chamou a atenção. E observa também que a mudança de cor do quadrinho. No segundo quadrinho, a gente tem uma cor amarelada, que representa iluminação de pensamento, iluminação das ideias. E no terceiro quadrinho, a gente tem o gestual. O gestual também é uma marca linguística. Foi um recurso aqui utilizado por esse cartunista para marcar a mudança da posição entre o que ele tinha como foco, que era a comida, e agora com o livro. Então, o gestual também é outra marca linguística. Nesse terceiro e última tirinha, a gente vai identificar o vocativo agora expresso em caixa alta, que significa que todas as letras vão estar em maiúsculas. E também bem grifado, então negrito, uma marca bem preta. E também, no último quadrinho, a gente tem o reforço de 2 sinais de exclamação. Significa a intencionalidade daquele locutor ali no momento de reforçar aquele pedido. Calvin, eu preciso ir trabalhar. Então, ele está reforçando, indignado, chateado, o pedido dele. Então, vocativo, as letras em caixa alta, o negrito e a pontuação repetida, além do que ainda tem mais, o tipo do balão. Sim, os tipos dos balões, esse balão de grito, de susto ou de algum barulho, tem uma representação diferente nas tirinhas. Vamos agora resolver uma situação, uma questão de prova, também com tirinha. Chica, esse seu dicionário português-mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro! Ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, Nossa Senhora, on cotou, o que é o Pont de Homs, mais pertinho? Pois bem, nessa tirinha nós vamos analisar 4 alternativas. Vamos voltar lá? Na primeira tirinha, no primeiro quadrinho dessa nossa tirinha, nós identificamos uma situação comunicativa de diálogo. 2 amigas, possivelmente. O que elas estão fazendo? Trocando informações sobre como se locomover dentro de uma cidade. E ela utiliza um dicionário português-mineirês. Então, aqui a gente já dá para perceber que nós estamos falando das
expressões tipicamente regionais. E de onde seria? De Minas Gerais, porque ela fala mineirês. No último quadrinho, ela utiliza de um sotaque, na verdade, quem utilizou fui eu. Nossa Senhora, cotô, que é o ponto de homens mais pertinho, que é um sotaque do mineiro. E essa expressão, né, bem subtraída, imagina. Nossa Senhora significa Nossa Senhora. Cotô, onde que eu estou. Imagina aí que onde que eu estou, 4 palavras foram, bem reduzidas para cotô. Que é, onde que é, onde que é, pondians, vocês adivinham aí o que seja pondians? Ponto de ônibus. Muito bem, ponto de ônibus. E o último, mais pertinho. Vamos analisar agora as alternativas e ver quais. Sim, não somente tem uma resposta correta. Quais respostas estão corretas? Número 1. Pode-se identificar no último quadrinho a fala de um nordestino, exemplo de variedade linguística regional. Olha lá, lembra o que a Pro falou? Essas expressões são tipicamente do mineiro, então não é do nordestino. Número 2. É apresentada uma visão estereotipada de uma fala que suprime quase sempre as sílabas finais das palavras. Mais ou menos assim, né? Cotô, que eu tô, né? Cotô. Exatamente, houve o quê? Uma subtração dessas sílabas finais. Então, resposta, uma das respostas corretas, alternativa 2. Número 3. A fala no último quadrinho retoma um exemplo dado no terceiro quadrinho, tornando-se mais inteligível. Olha só, suponha que você quer saber onde está e pegar a condução mais próxima. A fala do último quadrinho, dando o exemplo no terceiro. Exatamente. E o número 4, o produtor da tira usou o seu conhecimento das variedades linguísticas existentes entre as regiões do país para produzir efeitos de humor. Olha, a resposta do número 4 é aí que está a graça, a ironia, o humor desse cartunista. Ele utilizou essa expressão regional do mineiro para transformar essa tirinha em uma sátira para o mineiro, ok? Então, resposta correta, número 2 e o número 4. Vamos marcar a alternativa? 2 e 4. Olha só, estão corretas quais afirmativas? Qual dessas opções nós temos essas duas afirmativas, 2 e a 4? Apenas na letra D. Muito bem. E a nossa aula está chegando ao fim, não é? Aprendemos muito. Sabe como é que eu vou me despedir de vocês? Tchau, tchau. Beijinhos. Até mais.